Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. E Jesus fala o seguinte: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Num primeiro momento, essas palavras de Jesus nos parecem impossíveis. Como que nós conseguiremos amar os nossos inimigos? E aí é claro que o nosso sentimento que nós temos com relação àquelas pessoas que nos são simpáticas de ideias, os quais nós convivemos rotineiramente bem, como por exemplo alguns familiares, aquelas pessoas do nosso círculo de amigos, esses sentimentos com certeza serão diferentes das pessoas que nos ofenderam, ou das pessoas que nós não temos essa simpatia, que são antipáticos às nossas ideias, que nós já tivemos problemas de relacionamento. Muitas vezes só de aproximarmos dessas pessoas, nós já sentimos coisas completamente diferentes uma da outra, do primeiro grupo para com o segundo grupo. O que Jesus está falando de amar não é esse sentimento que nós nutrimos pelas pessoas e que dificilmente seria igual dos inimigos para com aqueles que são nossos amigos, O que Jesus está falando sobre amar os inimigos é no sentido, como ele próprio fala lá, é de estar disposto, se for possível, a reconciliar com esse irmão, a não desejar o mal, desejar o bem, bendizer aqueles que se dizem inimigos, orar por ele. Às vezes isso aqui pode já ser muita coisa, nós orarmos para que só coisas boas aconteçam na vida dele, Veja que são ações. Então o que Jesus está nos pedindo são ações benéficas de caridade para com aqueles que se declararam, que se consideram nossos inimigos. O sentimento não será o mesmo, só que não podemos sentir ódio, rancor, mágoas, raiva, sentimentos contrários ao amor. É isso que Jesus está falando que nós não podemos sentir, E por quê? O que esses sentimentos contrários nos causam? Primeiro, muitas vezes eles nos desequilibram mentalmente, Quando sentimos raiva, ódio ou rancor de alguém, nós não conseguimos nem mesmo desempenhar as nossas tarefas rotineiras, porque a nossa mente fica o tempo todo remoendo aquilo em nosso interior, nos causando desconforto, nos causando desequilíbrio. O ódio muitas vezes nos aprisiona. Ficamos então presos com aqueles que são declarados nossos inimigos. E Jesus está falando isso, que
não podemos deixar nos levar por esses sentimentos contrários ao amor. Se nós buscarmos a reconciliação, desejar o bem do outro, orar pelo outro, né, estar disposto, não cultivar esse sentimento, nós seremos muito mais felizes, porque o ódio, o rancor nos aprisionam ao outro, né? Criam compromissos e vínculos negativos e que nos atrapalham na nossa vida, no nosso dia a dia. Então é isso que Jesus está recomendando aqui, que a gente não cometa, né, esse erro. Vamos pensar também quais são os principais motivos que nos criam esses inimigos. Eu coloquei 3 aqui que acho que já vão englobar várias inimizades que nós temos. Primeiro, são os nossos próprios defeitos de caráter. Como assim? Por exemplo, se eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, facilmente situações que eu passarei na minha vida me farão sentir humilhado, né? Meu orgulho ferido, e isso com certeza fará com que eu crie inimizades, inimigos, porque eu tenho esse defeito de caráter do orgulho, da vaidade, e qualquer situação em que eu me sinta humilhado, pronto, já tenho mais um novo inimigo. E vários outros defeitos, né, que nós temos de caráter, que também vão estar nos gerando essas inimizades. Também pode ser reflexo dos nossos próprios defeitos. Então eu vejo um defeito meu no outro e aquilo me incomoda. E aí eu critico esse defeito dele. Mas no fundo eu tenho esse defeito e me incomoda. E eu vejo no outro, então eu busco afastar dele ou criticá-lo por esse defeito que é um reflexo meu e que eu, não fazendo nada para corrigi-lo, né, eu me sinto incomodado com ele. Também temos alguns casos que a inveja do que o outro tem, material, ou do que o outro é melhor que nós. Então pode ser tanto material como as virtudes ou relacionamentos, por exemplo, que nos invejam, e aí então nós acabamos que vamos considerá-los sendo nossos inimigos. Então veja que são todos motivos bobos, né? A maior parte deles aqui, ou todos, são nossos próprios defeitos de caráter. Por exemplo, vamos ver Jesus. Jesus, com certeza, viveu situações mais difíceis do que a minha e a sua vida, né? Ele teve muitas situações que ele foi humilhado, ele foi traído, que ele conviveu com pessoas que o tempo todo tentavam armar para ele. E ele, não tendo esses defeitos de caráter, ele conseguiu se manter em paz, em harmonia, né? Então esse é um exemplo que mesmo nas situações que nos gerariam a raiva, o ódio, o rancor, Jesus, não tendo esses defeitos, né, é o nosso modelo e guia da humanidade, ele conseguiu simplesmente relevar, passar para frente. E no momento da cruz, ele nos mostra que ele também praticou o amar os vossos inimigos. Quando ele estava na cruz, ele sabia que aqueles homens que o levaram para a cruz, que o condenaram, eram homens ignorantes, no sentido de não ter conhecimento das leis divinas, não ter conhecimento das verdades que ele nos trouxe. Essas pessoas eram invejosas.
Elas mesmas queriam trazer todas as verdades para o povo, não aceitaram. Eram pessoas egoístas. E Jesus sabia disso. E o que ele faz diante das pessoas que o mataram? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então esse é o maior exemplo, né? Jesus mostrando que não tinha ódio, não tinha rancor. Ele sabia que esses sentimentos não nos trazem nada de bom. E ele então, disposto a reconciliar, né, orando por aqueles que o crucificaram, pede então que Deus o perdoe por aquilo que eles estavam fazendo. Então, Jesus não só nos recomendou amar os inimigos, mas ele mostrou como que faz isso na prática, fazendo, exercitando. Então que a gente reflita se tivermos inimizades, né? O que gerou, o que originou essa inimizade, se não foi culpa nossa, se não foram os nossos defeitos de caráter que permitiram estar criando essa inimizade. E buscar o mais rápido possível essa reconciliação, sabendo que o sentimento não será o mesmo, porém não nutrindo sentimentos contrários do amor, que contradizem a lei do amor. Obrigado a todos e até o próximo estudo.